Olá, pessoal. Para finalizar também a nossa apostila de matemática do quarto bimestre, e quase encerrando o ano, nós vamos ver a ideia de igualdades e desigualdades. A ideia de pensando em balança, tá? Pensando aí em equação, equilíbrio. Então, na situação aqui de início, nós temos uma balança, tá? Quando que uma balança está em equilíbrio? Quando o peso dos dois lados são iguais. Então, os pratos aqui estão rentes, em equilíbrio. No caso aqui desse exemplo, esse lado aqui que está para baixo, ele é mais pesado que esse lado. Então, quer dizer o quê? Que aqui está em desigualdade. Esse peso é maior que todos os outros pesos ali somados, tá? Nós temos aqui, então, uma situação com uma balança também, em que ela está em equilíbrio, o peso dos dois lados é o mesmo. Aqui eu tenho 2 laranjas e 3 bananas. Quer dizer o quê? Que essas 2 bananas têm o peso igual às... Essas 2 laranjas têm o peso igual às 3 bananas. Então, se eu fosse pensar, uma laranja teria o peso de uma banana e meia, tá? Aqui o que eu fiz? Se anteriormente 2 laranjas tinham o peso das 3 bananas, se eu acrescentar uma laranja em cada prato, vai mudar? Estava em equilíbrio. 2 laranjas pesavam iguais a 3 bananas. Eu acrescentei uma laranja em cada lado. Manteve o equilíbrio? Manteve, por quê? Se estava em equilíbrio e o que eu adiciono, eu faço dos dois lados da igualdade, dos dois pratos, com o mesmo peso, eu mantenho o equilíbrio. E se eu tirasse uma laranja em vez de colocar? Se eu tirasse uma laranja aqui, para manter o equilíbrio, eu tinha que tirar uma banana e meia daqui, tá? Então tem essa ideia, para manter o equilíbrio, eu acrescento coisas de ambos os lados da igualdade ou retiro a mesma quantidade de ambos os lados para manter a igualdade, tá? Observe a balança de 2 pratos representada a seguir. Todas as maçãs e todas as laranjas são idênticas entre si. Então, eu tenho 3 laranjas e 3 maçãs. Está em equilíbrio. O que isso quer dizer? Que cada laranja tem o mesmo peso, a mesma massa de cada maçã, tá? Continuando, então. Se trocarmos de lugar uma maçã e uma laranja, vai manter o equilíbrio? Mantém, né, pessoal? Por quê? Porque elas têm o mesmo peso, a mesma massa, tá? Então, aqui, se faz de conta que fosse 1 quilo. Seria 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mantém aqui o equilíbrio, tá? Se eu trocar duas, também vai manter, porque elas têm o mesmo peso, a mesma massa. Se retirarmos as frutas e deixarmos apenas uma delas em cada prato, o que vai acontecer com a balança? Se eu tirar aqui as 2 laranjas, se eu tirar aqui as 2 maçãs, o que vai acontecer? De um lado uma maçã e de um lado uma laranja. Mantém o equilíbrio, porque elas têm o mesmo peso, a mesma massa, tá? Qual fruta é mais pesada, a maçã ou a laranja? Ou ambas têm a mesma massa? Ambas têm a mesma massa, por isso que está em equilíbrio ali, tá? Continuando. Ao observar, as observações feitas em cada situação envolvendo as balanças de 2 pratos nos dão uma ideia da igualdade. Funciona como uma relação entre 2 quantidades. Por exemplo, considere a seguinte igualdade. Então aqui, pessoal, tenho uma igualdade. De um lado eu tenho algumas continhas e do lado outra. A pergunta, ela poderia representar uma balança em equilíbrio? Como que eu vou descobrir isso? Eu tenho que fazer as continhas. 2 vezes 25, 50. 50 mais 4, 54. Vamos ver do outro lado quanto vai dar? Eu tenho que fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Vocês lembram? 3 mais 3, 6.
Quanto que é 9 vezes 6? 54. Opa! Então representa algo em equilíbrio. Por quê? O resultado final é o mesmo dos dois lados da igualdade. Então aqui nós temos a expressão do lado esquerdo, que eu calculei, e do lado direito. Deram o mesmo resultado. Assim, substituindo as expressões calculadas por seus valores, temos a igualdade 54 igual a 54. O que foi feito aqui, pessoal? Foi colocado, representado em desenho. Lá não era 2 vezes 25? Colocou dois pesos de 25 quilos e um pezinho de 4 quilos. Se eu somar, vai dar 54. Do outro lado, eu tinha 3 mais 3, 6. Eu tinha 6 pesos de 9 quilos. Então, aqui colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesos de 9 quilos. A balança está em equilíbrio. Continuando. Além de representar a equivalência entre as duas quantidades, a relação de igualdade tem propriedades que relacionam com as 4 operações. Então, por exemplo, eu tenho aqui 30 é igual a 10 mais 20. Verdade? Se eu fizer isso, ó, somando 10 unidades dos dois lados, vai ficar 30 mais 10, 10 mais 20 mais 10. Ainda mantém a igualdade? 30 mais 10, 40. 10 mais 20, 30 com 10, 40. Manteve a igualdade. Vamos ver do outro lado? Agora é uma continha de menos. 35 mais 3, 38. Igual do outro lado, 30 mais 8, 38. Opa, tá em equilíbrio, tá igual. Se eu subtrair 3 unidades de cada lado, 35 mais 3 menos 3, fica só o 35. 30 mais 8 menos 3, 38 menos 3, 35. Manteve a igualdade. O que isso quer dizer? Uma igualdade, se já está igual, ela não se altera se adicionar ou subtrair a mesma quantidade dos dois lados. Então, se eu tenho uma balança em equilíbrio, se eu tiro um peso, tiro um valor dos dois lados iguais, não vai alterar a igualdade. Se eu acrescento, se eu adiciono um peso igual em ambos os lados que já está em igualdade, também não se altera, tá? Mantém a igualdade. Agora tem aqui uma atividade, complete as lacunas de cada uma das igualdades a seguir, de modo que elas sejam verdadeiras. Olha, 3 vezes 100, 300. Aqui tá, 300 dividido por 2. Metade de 300 vai ser 150. Que número que eu tenho que colocar aqui para dividir por 2? Para se manter a igualdade? 300? 300 dividido por 2, 150. Tá? Do outro lado. 4 vezes 250 igual a 1.000. O que fez? 2 vezes 4 vezes 250. Por quê? 2 vezes 100 é 2.000. 2 vezes 4 vezes 250 é 1.000. 1.000 vezes 2, 2.000. Tá? Manteve a igualdade. Aqui eu tinha 3 vezes 100 igual a 300. Era uma igualdade, não era? Eu fiz uma divisão. Só que eu fiz a divisão pelo mesmo número de ambos os lados. Aqui 4 vezes 250 é igual a 1.000. Quando eu multipliquei por 2 dos dois lados, também não alterou o resultado. Então é a mesma ideia. Se eu tenho uma igualdade, ela não se altera, ela não entra em desequilíbrio se a gente multiplicar ou dividir ambos os lados por um mesmo número, tá? Só que agora, quando a balança não está em equilíbrio, não vai ser o sinalzinho de igual, tá? Nós temos sinaizinhos de desigualdade. Nós temos o sinal de maior, o sinal de menor. O sinal de maior é esse daqui. E o sinal de menor é esse daqui. Como é que eu explico? O sinal de maior, se eu cortar embaixo, eu consigo enxergar o número 7. O sinal de menor, se eu cortar embaixo, eu enxergo o número 4. Então, 7 é maior que 4. Então, se eu vejo 7, maior. Se eu vejo 4, é sinal de menor. Então, aqui, 250, ele está para cima. E aqui desse lado tem 500 mais 250, 750.
Então, 250 é menor, tá? Menor. Se eu cortar aqui, eu vejo o 4. Aqui está invertido. 750 é maior. Então, como que eu analiso esse maior e menor? Eu vejo o valor da esquerda em relação ao da direita, tá? Então, ficou 250, ele é menor que 750. 750 é maior que 500, tá? Pessoal, pensando nisso, eu quero que vocês resolvam as atividades da página 52. Vou explicar rapidinho. A número 1. Observe os valores dos P's e descubra a massa da caixa do outro lado para manter o equilíbrio. Então, por exemplo, tem uma balança aqui, que de um lado tem 5 quilos e 1 quilo. Então, 5 mais 1, 6. De um lado temos 6 quilos, tá? Para manter o equilíbrio, quanto que tem que pesar essa caixa? Quanto que tem que ser a massa dessa caixa? Tem que ser a mesma quantidade, então tem que ser 6 quilos. Se aqui os dois juntos têm 6 quilos, quanto que tem que ser essa massa dessa caixa? 6 quilos para manter o equilíbrio, tá? Vocês vão fazer isso no exercício 1. O exercício 2, vocês vão representar usando números. Vocês vão colocar números nos lugares que faltam para manter a igualdade. Como assim? Para as igualdades serem verdadeiras. Na hora de você resolver, o resultado final tem que dar o mesmo dos dois lados. Eu vou fazer uma aqui, ó. Vou fazer a F. Tem um espacinho, menos 5, igual a 10 mais 5 menos 5. Entre parênteses está o 10 mais 5. Então, tem que somar 10 mais 5, 15. Fora está o menos 5. 15 menos 5, 10. Então, tem que dar 10 do outro lado. Do outro lado tem algum número que está faltando menos 5. Que número que eu subtraio 5 que vai dar 10? 15. 15 menos 5, 10. Então, eu tenho que colocar aqui na F 15. 15 menos 5, 10. 10 mais 5, 15 menos 5, 10. Opa, está em equilíbrio. É atividade número 2. A número 3 tem um probleminha para vocês identificarem a massa dos objetos, tá? Nós temos aqui 3 sacos de areia e 2 tijolos. Tem uma massa. Depois, tirou um tijolo e tirou um saco de areia. Então, vocês vão ver quanto foi subtraído. Vocês vão comparar a balança, quanto diminuiu, para saber quanto pesa um tijolo e um saco de areia. E a 4 é um verdadeiro e falso. Tem algumas igualdades e desigualdades. Vocês vão falar se é verdadeiro ou não. Então, por exemplo, a nós temos assim. De um lado, 15 mais 3 maior que 15 mais 4. 15 mais 3 é 18. 15 mais 4, 19. 18, ele é maior que 19? Por que é maior? Porque se eu cortar aqui eu vejo 7. É falso, então vocês vão escrever o F de falso. É isso que vocês vão fazer, tá? Pessoal, então nós estamos finalizando aqui a apostila. Eu gostaria que vocês, depois disso, realizassem as atividades da página 55. Fala assim, o que eu aprendi? Então, é sobre essa ideia também de igualdade e desigualdade envolvendo o equilíbrio da balança, tá? Então, vocês vão fazer ainda o exercício 1 e o exercício 2 da página 55, tá bom? Bons estudos, pessoal. Abraço.